Mais Saúde retorna no terceiro bloco, tendo o prazer de entrevistar o Dr. Joseilton de Souza. Dr. Joseilton, neste mundo que nós classificaríamos como diabetogênico e como hipertensinogênico, que principais orientações o senhor daria para os nossos telespectadores, atendendo a pergunta de Josiane Carvalho? O que fazer em caso de infarto? Nós temos a Célia Ribeiro, que complementa esta pergunta. Como se proteger dessa doença? De uma certa forma, já foi respondido no sentido de que a cura está com a pessoa. O que significa isso? Significa que o mais importante não é busca de nenhum medicamento que vá diminuir ou a prevalência dessas doenças. O mais importante é a prevenção, e essa prevenção passa pela atividade física e o controle alimentar. Eu digo, é um aforismo que eu sempre digo: quer viver, ter qualidade de vida, seja magro, faça atividade física, relaxe, tenha o seu momento de lazer, deixe de fumar, beba com moderação. Bebida alcoólica em baixas doses é até permitido, embora eu não advogo o uso de bebida para ninguém, mas em doses baixas era até permitido. Mas principalmente a atividade física e o controle alimentar. Fale-nos um pouco detalhadamente que tipo de atividade física e com que ritmo. Atividade física deve ser atividade física aeróbica. Atividade física aeróbica é exercícios, principalmente caminhar. Caminhe 150 minutos por semana, isso dá em torno de 30 minutos por dia, durante 5 dias na semana. Isso é suficiente para que a pessoa mantenha o seu estado cardiovascular e que se proteja. E não deixar o aumento da cintura abdominal. Você sabe que a cintura abdominal, esse aumento da gordura, ela tem mais peso no risco do que o peso global, do que o índice de massa corporal? Porque isso aqui é uma fábrica, que eu digo fábrica de veneno, é fábrica de citocina. A pessoa fica como se estivesse inflamada. É como se nosso vaso fosse uma gengiva inflamada. Ele passa a ter uma resposta paradoxal, em vez de dilatar na hora que precisa, ele contrai. Então, o que é importante, em suma, é atividade física, controle alimentar. Quer viver? Faça atividade física, emagreça, faça controle alimentar e libere de determinados hábitos que são nocivos, como fumar e beber de forma não convencional, não exagerada. Não querendo transformá-lo num chefe de cozinha, logicamente, mas, doutor Joseilton, que alimentos seriam os mais recomendáveis num rol que o senhor elaborasse para os nossos telespectadores? A gente recomenda fazer a dieta, que é a melhor dieta, que é a dieta do Mediterrâneo. Isso qualquer internet, a pessoa acha isso, que é a alimentação com pão integral, passar a alimentar com frutas, verduras, legumes. Os legumes tem que tomar cuidado, porque os legumes aumentam peso e resseca muito o intestino. Então a pessoa deve fazer o uso mais prevalente e usar azeite extra virgem, né? Não estou fazendo propaganda nenhuma de azeite. Mas não é acionista de nenhuma fábrica de azeite. Mas tem que procurar alimentos que não tenham, principalmente, gordura saturada, que é a gordura encontrada principalmente na carne vermelha. E nas frituras as trans. Nas frituras, nos miúdos. É ali que está o colesterol, o grande vilão. Agora, tem que lembrar do seguinte: as pessoas pensam e dizem muito frequentemente, mas eu não como carne, meu colesterol está alto. É preciso entender que o colesterol, ele é formado no fígado e é geneticamente determinado. 80% a 75% a 80% do nosso colesterol, ele é geneticamente, ele é intrínseco. E que uma dieta bem feita só vai controlar de 20% a 25% do colesterol. Então é muito importante essa avaliação,
porque muitas vezes ele pode precisar de um medicamento, de um grupo de medicamentos chamado estatinas, que é o que controla o colesterol. Eu, por exemplo, uso a minha diariamente. Que neste caso deve ser sob orientação do cardiologista. Que deve ser sob orientação do cardiologista. E a outra coisa importante é, dentro dessa avaliação, classificar o risco. Se ele já tem doença carotídea, aterosclerótica, ou na aorta, ou vascular periférico, ou numa aorta abdominal, porque essa doença aterosclerótica é o grande vilão. E nós temos que repensar essa doença. Na verdade, essa doença começa quando você nasce. E ela vai progredindo, progredindo. E aí cai numa coisa que é muito importante, que é a senilidade. A senilidade é, por si só, um grande fator de risco. E até hoje não se descobriu nenhum medicamento que é capaz de diminuir a senilidade ou bloquear a senilidade. As células simplesmente não replicam e quando replicam, muitas vezes de forma desordenada. E aí a prevalência de câncer, a prevalência da doença de Alzheimer, que muita pesquisa se tem hoje, de pesquisa de proteína, mas na verdade ainda não se tem uma conclusão definitiva. O que se pode fazer para prevenir doença cardiovascular, o envelhecimento e até câncer é emagrecer. Quer viver? Seja magro. Magreza é sinônimo de saúde. Gordura é sinônimo de doença. Nós tivemos aqui o prazer de ter a companhia e de ter os ensinamentos do Dr. Joseilton de Souza. Terminamos o nosso terceiro bloco agradecendo enormemente a sua presença aqui, felicitando por esta apresentação e convidando os nossos telespectadores a ficar conosco no Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via. Muito obrigado. César, estou sempre a dispor.